Olá, amigos! Bem-vindos ao tutorial sobre as teorias de falha. As teorias de falha prevêem em quais condições de carga o material do seu projeto pode falhar. Um bom entendimento dessas teorias é muito importante para o design de estruturas civis ou equipamentos mecânicos, garantindo que seu projeto não falhe. Vamos começar. Antes de entrarmos no tópico principal, vamos usar uma analogia simples relacionada às teorias de falha. Considere este halterofilista. Suponha que 50 kg seja sua capacidade máxima de levantamento. Isso significa que ele não conseguirá levantar mais de 50 kg. Se adicionarmos mais 1 kg ao peso, ele falhará ao levantá-lo. Agora, considere o mesmo halterofilista em um cenário diferente. Aqui, ele está novamente levantando 50 kg, mas de uma maneira diferente. 15 kg em uma mão, 25 kg na outra mão e 10 kg na cabeça. No primeiro cenário, sabemos que 50 kg é o máximo que ele pode levantar. É correto dizer que, no segundo cenário, ele também não conseguirá levantar mais de 50 kg? Não exatamente. Mas é uma suposição razoável. Essa abordagem é conhecida como uma teoria de falha para o halterofilista. O que fizemos foi simples. Usamos uma carga básica para determinar o limite máximo do halterofilista. Em seguida, aplicamos o mesmo limite para uma carga mais complexa. No caso de materiais, seguimos a mesma lógica, casos simples e complexos de carga. No primeiro caso, temos um teste de tração simples, realizado em laboratório, com resultados bem conhecidos. Assim como no exemplo do halterofilista, sabemos em quais condições o material falhará sob tração simples. Usando esses dados, podemos prever falhas sob condições de carga complexas. No teste de tração simples, determinamos o estresse máximo que o material pode suportar, a deformação máxima ou a energia armazenada até o momento da falha. Com essas informações, comparamos os valores obtidos em uma situação complexa para prever a falha. Quando o estresse máximo na carga complexa excede o limite obtido no teste simples, o material falha. Conceitos básicos. Antes de prosseguir para as teorias de falha, precisamos entender dois conceitos. 1. Teste de tração simples. Consiste em aplicar uma força de tração no material, observando como ele se comporta. Até o limite elástico, a deformação é proporcional ao estresse. Após esse ponto, mesmo que a força seja removida, o material não retorna ao formato original, apresentando uma deformação permanente. Dois. Estresse e plano principal. Em uma situação de carga complexa, o estresse máximo ocorre em um plano específico chamado de plano principal, enquanto o estresse nesse plano é chamado de estresse principal. Para determinar esses valores, realizamos a análise de círculo de Mohr.
Teorias de falha. Existem 5 principais teorias de falha. 1. Teste de tração simples. Consiste em aplicar uma força de tração no material, observando como ele se comporta. Até o limite elástico, a deformação é proporcional ao estresse. Após esse ponto, mesmo que a força seja removida, o material não retorna ao formato original, apresentando uma deformação permanente. Dois. Estresse e plano principal. Em uma situação de carga complexa, o estresse máximo ocorre em um plano específico chamado de plano principal, enquanto o estresse nesse plano é chamado de estresse principal. Para determinar esses valores, realizamos a análise de círculo de Mohr. Três. Teoria da deformação principal máxima. Assume que o material falha quando a deformação principal máxima em uma condição real é igual à deformação principal máxima no teste de tração simples. Porém, essa teoria não é confiável para nenhum material. Quatro. Teoria da energia total de deformação. O material falha quando a energia total de deformação em uma condição real é igual à energia total no teste de tração simples. Essa teoria é adequada para materiais dúcteis. Cinco. Teoria da energia de cisalhamento ou teoria de von Mises. Considerada a melhor teoria para materiais dúcteis, é amplamente utilizada na indústria. Ela define um parâmetro chamado estresse de von Mises, que simplifica a condição de falha. A falha ocorre quando o estresse de von Mises em uma condição real atinge o limite do teste de tração simples. Conclusão: a compreensão das teorias de falha é essencial para o design de estruturas civis e equipamentos mecânicos. A teoria de von Mises é a mais valiosa para materiais dúcteis e é amplamente aplicada na indústria.